Olá, meu nome é Sulaine Shiratori e esse é o Diário de Barista. Hoje nós vamos falar sobre a diferença do Iced Coffee e o Cold Brew. Nós vamos fazer o café na Clever, esse Iced Coffee que eu falei para vocês. Então, antes de começar a fazer o Iced Coffee, para a gente comparar essa diferença entre Iced Coffee e Cold Brew, eu quero te mostrar o que é a Clever, que método é esse, porque tem gente que não conhece ainda. Eu vou te mostrar qual que é o diferencial da Clever, porque em casa com certeza você já viu esse formato aqui. A Clever ela tem o formato da Melita, então o formato dela é bem familiar, não é isso? Então a gente tem aqui esse formato que é meio triangular, mas a base é achatada igual à Melita. Inclusive, uma boa notícia é que o filtro da Melita pode ser utilizado na Clever. A Clever ela é de origem de Taiwan e o nome Clever vem de esperto, né? Então é porque aqui essa válvula é uma válvula inteligente. Ela pode ser considerada um drip que faz dupla função. Ela vai fazer um café de percolação, que nada mais é do que o café passado por um filtro sendo extraído no filtro. Então isso é a percolação. Então um café filtrado e também infusionado. O legal da Clever é que a gente pode trabalhar o tempo de infusão. Então ela fica meio assim, o meio termo entre Melita e a prensa francesa, porque ela utiliza a imersão do café na infusão. E o legal, como eu disse para vocês, a Clever ela tem uma válvula aqui embaixo, ó, que ela é acionada quando é colocado numa superfície. Por isso a válvula, a gente diz que ela é inteligente, que quando a gente coloca na superfície, aí o tempo de infusão é cortado e o café sai. Então a Clever é bem interessante para você fazer receitas em casa, trabalhando com moagem e tempo de infusão. Agora é o momento de fazer o café na Clever. Eu fiz uma proporção maior porque aqui eu quero te mostrar também, além de mostrar o procedimento do café na Clever, eu vou fazer o Iced Coffee. Aí eu vou colocar uma proporção mais intensa, aquela que você já conhece, que é de 1:10. Eu vou colocar 300 ml de água para 30 gramas de café. A moagem aqui, como ele é um café passado por um filtro, eu posso colocar uma moagem média. Então eu estou colocando aqui também uma moagem média, além de ser 30 gramas de café. A moagem média pode ser assim, para comparar um açúcar cristal. É assim que eu vou fazer. 300 ml de água, uma proporção de 30 gramas de café, o café especial controlado no ponto de torra e bem equilibrado, e um café extremamente gostoso para esse tipo de preparo que eu vou fazer. Lembrando que nós vamos fazer um Iced Coffee. Na base eu vou colocar gelo e limão siciliano, então eu optei por uma nota assim de uma acidez mais pronunciada. Agora é o momento da extração do café. Lembrando que aqui a gente brinca com a infusão. Eu vou fazer aqui 2 minutos de infusão, lembrando que esse ponto de torre é extremamente controlado, um caramelo, e a moagem é uma moagem média. Eu tenho aqui uma nota bem assim, a ideia para frescor, uma bebida fresca. Eu tenho uma nota de um café que traz uma acidez mais pronunciada, porque eu vou ter um café gelado com as rodinhas de limão siciliano. Então eu já vou fazer meu café aqui, movimentos circulares até 300 ml e uma infusão de 2 minutos. Eu vou hidratar a minha cama. Movimentos circulares. E você agita um pouquinho mais para que você tenha mais intensidade no seu café. Agita esse fluxo, né, que a gente fala. Aqui, ok? Agora eu vou esperar uma infusão de 2 minutos. Esse café vai ficar numa infusão aqui, trazendo os óleos essenciais e o equilíbrio assim entre a acidez e o corpo. Então, até daqui a pouquinho, 2 minutinhos só. Com o passe de mágica, passaram os 2 minutos, então agora eu vou fazer esse café delícia. E olha que lindo que fica. Essa válvula, quando eu colocar aqui na superfície, vai soltar e aí vocês vão ver que lindo fica esse jeito de fazer o café na Clever. Então, passou o meu tempo. Aqui
eu tenho uma base de gelo com limão siciliano. O café, ele foi passado por um filtro normal, parecido com o da Melita, e aí aqui nós temos água quente. Mas depois o café ele vai ser recebido por essa cama de gelo com limão. Então, aí nós teremos um iced coffee. É só vir aqui e ó. Olha que bonito. Olha que lindo. A ideia desse vídeo é mostrar para você a diferença entre o iced coffee e o cold brew. Agora eu vou te mostrar como se faz um cold brew em casa. Olha só, eu tenho 2 utensílios aqui que é bem legal para você fazer o seu cold brew. Nós temos aqui esse infusor de chá. Ele é bem charmosinho, né? Mas você pode encontrar nessas casas de utensílio e é bem baratinho. Então, você pode fazer o seu cold brew no infusor ou numa prensa francesa. O cold brew, para quem não conhece, o cold brew é uma extração a frio. Eu prefiro os cold brews com uma proporção maior, porque ele vai ficar uma bebida equilibrada, vai trazer intensidade de sabor e corpo. Aí você pode escolher as notas que você apreciar mais para o seu drink. Você pode ter uma nota para um café mais achocolatado, caramelo, ou senão você pode escolher um café assim mais frutado, mais cítrico, eu diria um café mais fresco para uma bebida gelada. Então eu faço assim, por exemplo, eu quero mais intensidade, então eu vou colocar aqui para essa minha bebida do cold brew de 1 para 10. Nesse momento aqui, o importante é que você entenda que o seu café ele vai ficar infusionado, vai ficar imerso o café na água. Então não vai ter uma filtragem, uma extração com a água quente. É diferente, o cold brew, a extração é a frio. E aí você vai ter uma bebida mais leve, perfumada, mais fresca, com menos extração de cafeína e uma bebida bem equilibrada no corpo e na doçura e uma acidez bem leve. Então, para essa proposta aqui, eu trouxe, seguindo essa linha de bebida mais fresca, eu trouxe umas notas mais cítricas e frutadas. Então, eu já fiz o café e aqui a ideia é mostrar para vocês a possibilidade de fazer o seu cold brew. Eu fiz 60 gramas de café, um café com uma torra mais clara, porque, como eu disse, eu quero acidez e corpo equilibrados para uma bebida mais fresca. Então, eu coloquei no meu infusor, que foi esse daqui, 60 gramas de café. E eu coloquei também, em média, você pode colocar de 650 ml a 700 ml de água fria. Ela pode ser mineral ou filtrada. Não coloque a água da torneira. Então, você vai regando, é um processo de muita delicadeza e paciência. O legal é que você tenha também uma balança dessa de culinária, essas balanças normais em casa, porque aí você vai ter uma proporção certinha. Então, você vai colocando, jogando a água delicadamente nessa cama de café, que no caso aqui são 60 gramas de café, que foi a minha receita. E aí, eu fui diluindo e hidratando ali com bastante delicadeza e muita paciência até chegar uns 650, 700 ml de água. Ok, feito isso, você pega e leva para a geladeira. E aí na sua geladeira, o café com a água, o café vai ficar imerso, como eu falei, é um processo de imersão do café e a água. Ele vai ficar na sua geladeira de 18 até 20 horas. O meu, esse daqui que já está prontinho que eu trouxe para vocês, ele ficou 20 horas. É mais ou menos o tempo que eu gosto. Passou de 36, para mim, começa a dar uma... É como se você tivesse uma sensação de café velho. Então, no máximo 36 horas, ele infusionado na geladeira. Aí agora eu vou montar esse drink delicioso, apreciado pelos coffee lovers, as pessoas que frequentam a cafeteria nos momentos quentes adoram esse café aqui. Olha só, lembra que eu te falei que você pode fazer uma infusão colocando na geladeira de 18 a 36 horas? Então eu cortei com 20 horas. Aí o que você faz?
Você coloca dentro de uma garrafinha, tá vendo essa garrafa aqui escura? Você coloca na sua geladeira até uns 3 dias. Passando disso daí já começa a dar um retrogosto de café velho. Então eu aprecio assim, depois dessas horas eu coloco na geladeira, numa garrafinha charmosinha, escura, dentro da geladeira, 3 dias você pode beber tranquilamente o cold brew. Aí coloquei gelo, apenas gelo. Uma misturadinha aqui, porque às vezes dá uma decantada, né? E ó. E o cold brew, ele é licoroso também, ele sai aqueles óleos essenciais do café por causa dessa imersão, né? E aí você vai ter um café mais licoroso, assim, você vai ver a presença dos óleos, assim, uma bebida mais turva. Então dá uma misturadinha, aí você coloca aqui quanto baixe, coloca o que você achar que deve no seu copo. Você pode tomar ele só o cold brew. Ou se não, se você quiser dar uma adoçada, você coloca o xarope, que eu tenho esse xarope caseiro aqui, que eu faço para esses drinks, que é um xarope comum de açúcar, com um fundinho assim, um pouquinho de gengibre em lascas, fica bem saboroso. Aí eu coloco uns 20 a 30 ml desse xarope, só para dar um... E aí você pode dar uma misturadinha. Aqui, ó, umas gotinhas de limão para tirar um pouquinho dessa doçura e não ficar um xaropão assim enjoativo. E também o perfume da casca que sai aqui, os óleos, né, dessa casca. E aí você serve com seu canudinho sustentável e feliz café. Fica bem gostoso. Tchau, até a próxima. Delicioso.